amigos, é com muito prazer que estamos de volta e vamos continuar falando do Código Penal da Vida Futura. São penas futuras que foram relacionadas por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, o quarto livro da codificação. Nós falamos no primeiro bloco até o sexto. São 33. Vamos ver se nós conseguimos falar todos neste programa. O sétimo. O espírito deve sempre procurar corrigir-se. Claro. Todos nós, eu acho que em sã consciência, nós estamos sempre nos esforçando para sermos bons. Hoje melhor que ontem. Aliás, Allan Kardec fala: reconhece-se o bom espírita quando ele se esforça para ser melhor e melhor a cada dia. Oitavo, até para os mais perversos, todo bem feito, por menor que seja, será considerado como um progresso. Olha para você ver aonde chega a misericórdia de Deus. Por mais perverso, por pior que seja a pessoa, por mais pecadora, vamos usar uma palavra das religiões, que ela seja, mas se ela faz um bem, por menor que seja, no caso de um julgamento, esse bem é considerado. É interessante isso. Nono, toda falta cometida é dívida contraída. Deverá ser paga nesta ou em outras existências. É aquilo que está na Bíblia. Pagarás até o último centil. Muitas pessoas acham que ao morrer as suas dívidas, os seus erros estão perdoados. Então não. Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que voltar pagando esses erros. Se ele fez mal a alguém, ele vai reencarnar de uma forma que ele possa pagar esse mal que fez a esse alguém. Quantos donos de escravos que maltratavam os seus escravos voltaram na encarnação seguinte como escravos também e dependentes do escravo que voltou como seu patrão. Eles trocaram de lugar. São situações que o plano espiritual coordena para que a pessoa tenha oportunidade de resgatar seus erros. Quantas e quantas vezes é aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é bem assim. Mas que você estará totalmente livre do pagamento? Não está, não. Se você arrancou o braço de alguém, numa briga, numa luta, com facão, por exemplo, você, na próxima encarnação, talvez não vai perder o braço, mas perde a mão ou um dedo. Mas está pagando. Está pagando. Porque essas coisas não são apagadas do mapa acástico de cada pessoa, da consciência de cada pessoa. 10. As expiações dos espíritos, quer encarnados ou não, decorrem das faltas cometidas. É o que eu acabei de falar. Se você fez uma coisa, você tem que pagar por essa coisa. Quanto maior é o seu erro, maior será o pagamento. 11. As expiações variam segundo a natureza e a gravidade da falta, é o que eu acabei de falar. Existem atenuantes e agravantes, claro. Por exemplo, o suicídio é o pior dos erros que nós podemos cometer. Mas quem suicidou é um louco? Era um esquizofrênico? É lógico que ele não vai poder pagar o seu suicídio igual uma pessoa consciente deverá pagar.
Por causa que a esquizofrenia, a loucura dele, é um atenuante para aquele erro que ele fez. Mas é um erro, continua sendo um erro. O fato de ser louco não significa que tira toda a culpa do indivíduo, não. 12º, não existe regra absoluta quanto à natureza e à duração dos castigos. Não existe. Você suicida, você vai ficar 20 anos. Não, não é assim. Isso vai variar de acordo com o arrependimento da pessoa e com a vontade que ele deseja, que ele emite de querer ser melhor e resgatar aquele erro. Pode ser que um suicida fica 10 anos, tem outro que fica 50. Tem pessoas que cometem mal que ficam 1000 anos no sofrimento. Muito bem. 13º, a duração do castigo depende da melhora do espírito. É o que eu acabei de falar. Melhora do espírito culpado. Os espíritos é sempre o próprio árbitro da sua própria sorte. Vai depender de cada um de nós. Não depende de outra pessoa, é nós é que nos julgamos. A nossa consciência grita no silêncio da culpa. 14º, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Está certo. Se uma pessoa é culpada e não se arrepende, logicamente ele vai ficar naquele remorso da culpa eternamente. Mas não é assim, normalmente não é assim. Normalmente as pessoas chegam num ponto, eles se arrependem, eles querem ser melhores. 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não distinguirem se a pena é transitória ou não. A maioria julga-a eterna. Por que isso? Porque quando a pessoa está sofrendo, acha que é um sofrimento eterno. Por quê? Porque todo sofrimento, pela dor que provoca, parece não acabar. Então, a pessoa, o espírito, tem aquele clichê mental de que ele está sofrendo eternamente. E realmente não é assim. Mas como ele está sofrendo, ele fala, gente, esse trem não vai acabar, não? Isso acontece muito em acidente de carro. Às vezes o acidente é rapidinho, o carro vira, capota, sai capotando 2, 3 vezes. A pessoa que está dentro do carro, para ela, acha que o carro não vai... Chega a pensar assim, esse carro não vai parar de tombar, não? Porque ele está em sofrimento, em pânico. Então ela acha que aquilo é eterno. Por isso é que fala aqui, uma condição inerente à inferioridade do espírito é não distinguir se a pena é transitória ou eterna. 16º, não bastará o arrependimento. São precisas a expiação e a reparação. Essas são as 3 condições para pagar uma dívida. Qualquer dívida é preciso ter. O arrependimento, eu já falei isso, a expiação, que é o sofrimento, principalmente o sofrimento pelo remorso, e a reparação. A gente vai ter que, numa encarnação posterior, pagar aquele erro que nós fizemos. Tá certo? Isso, gente, na Bíblia tem a história de Elias e de João Batista. Não sei se vocês lembram, Elias, quando foi ser preso por alguns soldados, ele, usando da sua mediunidade, ele decapitou 40 soldados. Foi um erro. Tanto assim que ele teve que pagar. Como João Batista morreu? Sendo decapitado. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ver
e raciocinar. 17º, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Isso nós já falamos, é claro que isso acontece. Agora, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e principalmente morais, em qualquer tempo, espiritual ou físico. E a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Como que a gente vai fazer essa reparação? Pode ser até nessa própria vida mesmo. Eu faço mal a alguém, arrependo, reconheço esse mal que fiz, vou lá, falou fulano, você me perdoa, eu fiz um mal, mas em compensação eu vou te fazer isso, 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 para compensar o erro que eu cometi. Muito bem. Mas a maioria não é assim. Nós vamos ter que fazer na próxima encarnação. E assim, meus amigos, nós encerramos este segundo bloco deste programa e vamos passar ao terceiro bloco. E, excepcionalmente, desta vez, eu não vou responder perguntas, porque o código são 33 itens. Eu estou no 17º, então eu gostaria de usar o terceiro bloco para continuar falando do Código Penal da Vida Futura, que está no 4º livro da codificação kardeciana. Vamos chamar os nossos comerciais.